Salmo, em português, veio do latim, salmos, que veio do grego, psalmoi, que significa canção ou música instrumental. Em hebraico, salmo vem de mismor, que significa canção, música instrumental, e de terlá, que significa canção de louvor. Saltério, do grego psalterion, é nome de instrumento de corda que acompanhava os cânticos ou salmos e é a coleção dos 150 salmos. O Saltério é o livro de oração dos antigos judeus. Surgiu ao longo da história da salvação, resulta e corresponde a uma longa história espiritual. É a expressão de um povo religioso e sua mensagem é incentivar um povo a ser orante, ainda que sua cultura fosse também beligerante. Seus compositores e cantores confiavam em Deus, Javé. Reconheciam-se pecadores, expunham suas dores, clamavam por justiça e liberdade. Preocupavam-se com os pobres, denunciavam caluniadores, os ricos maus e os exploradores de órfãos, viúvas e de outros excluídos. Alguns cometiam exageros, demonstravam ódio ao inimigo e pediam a vingança de Javé contra os maus. Porém, uma leitura criteriosa e atenta mostra que buscavam pela justiça e a esperança de que Javé cuidasse do povo oprimido. E outros pediam perdão e misericórdia para todos e conversão para os maus. O Saltério foi composto por diversas pessoas, não identificadas com certeza, ao longo de séculos e para diversas finalidades. Por isso, suas repetições, estilos diferentes e sentimentos variados. Havia 4 linhas de pensamento entre os compositores de salmos: súplica, pedido, agradecimento e louvor. A formação final do livro se deu por volta de 400 anos antes de Cristo. Porém, nada disso é indispensável para desentranhar seu significado essencial e alcance espiritual. A tradição judaica dividiu o livro dos Salmos em 5 partes, tal como a Torá, que os cristãos chamam Pentateuco, que é o conjunto dos livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E são elas: primeiro livro, Salmos 1 a 41. Segundo livro, Salmos 42 a 72. Terceiro livro, Salmos 73 a 89. Quarto livro, Salmos 90 a 106. Quinto livro, Salmos 107 a 150. Existem salmos ou cânticos noutros livros da Bíblia, por exemplo, 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 10. Isaías capítulo 38, versículos 10 a 20. Jonas capítulo 2, versículos 3 a 10. Daniel capítulo 2, versículos 20 a 23. Do Salmo 10 ao Salmo 148, a versão hebraica das Sagradas Escrituras de Israel, texto massorético, está um número acima da versão grega ou Septuaginta ou 70, que junta os Salmos 9 e 10 e os Salmos 114 e 115 e divide em 2 os Salmos 116 e 147. As edições bíblicas em geral apresentam as 2 numerações, uma delas entre parênteses. No livro dos Salmos, ou Saltério, ou Louvores, estão 150 salmos. Como são enumerados em ordem direta, há sugestões dos diversos temas que os salmos têm, e a pessoa escolhe conforme seu gosto ou necessidade, ou os escolhe aleatoriamente. Escolha que não deveria ser para a satisfação de crendice disfarçada de pregação ou corrente de oração supersticiosa, algo muito disseminado e pouco fundamentado. Estudar e conhecer com acerto a fundamentação de cada livro da Bíblia aprofunda o conhecimento e, especialmente quanto aos Salmos, a entrega à oração, ao enlevo e suas consequências. Muitas dentre as personagens mais marcantes da história sagrada mentiram, foram egoístas, vingativas, trapaceiras e briguentas, até em família. Nos Salmos, convém repetir, também está exposto o pecado e o arrependimento, com o incremento do anseio pela salvação eterna e pela libertação das injustiças terrenas, com a vontade intensa de seguir o caminho com verdade e fraternidade. Por isso, ao ler salmos imprecatórios, não entendê-los como maldição. A primeira atitude é a de utilizar os salmos e versículos imprecatórios contra o mal, contra o pecado. A segunda atitude é a de ler tais textos como profecia do que acontecerá com os maus, caso não se corrijam.
Versículos imprecatórios não devem ser atribuídos a outra pessoa, mas a si próprio. E, também por meio deles, dar graças a Deus pela misericórdia, pelo amor, pela gradativa e real conversão, pelo chamado que Deus proporcionou. Vale lembrar que os salmos foram compostos anteriormente a Jesus e sua doutrina de misericórdia e de perdão, reveladora do plano de Deus. Os salmos buscavam libertação e, séculos depois, Jesus veio e ofereceu salvação na eternidade, a pertença ao reino de justiça, a começar no aqui e agora, sem medo, pregando amor e paz, e não ódio, violência e vingança, denunciando poderosos e opressores. O livro dos Salmos é o segundo escrito veterotestamentário mais citado pelos autores neotestamentários. Já as primeiras comunidades cristãs começaram a entender os Salmos como profecias de Jesus Cristo. Os foram reinterpretando a partir do mistério pascal e também de suas próprias vidas e missão, como pessoas e comunidades a buscar e a construir o caminho de retidão, que foi o que Jesus viveu e pregou. Para os primeiros seguidores era instigante saber que Jesus orava e meditava os salmos. Portanto, devem ser lidos de forma cristológica, estudados, compreendidos e inseridos no ser e agir cotidiano do verdadeiro e coerente cristão, a partir de Cristo e a espiritualidade do Novo Testamento, que não era e nem é conservadorismo e nem tampouco o que, muito mais de um milênio depois, viria a ser chamado de comunismo, socialismo, direitismo, esquerdismo, capitalismo, marxismo ou outro ismo qualquer. Era e é cristianismo, com todos os seus valores atemporais e suficientes para a plena realização de quem em verdade se disponha a incluir como saudável e essencial em todos os seus relacionamentos e atividades. Os Salmos destacam a soberania de Deus, porém, se ele é insondável, a história mostra a relação entre o Senhor e seu povo eleito, experiência exemplar para toda a humanidade. A transformação dessa experiência apresenta um modelo de fé e comportamento para todas as gerações. A reflexão sobre ocasiões de sofrimento e a morte, e sobre encontrar a felicidade na vida, faz a gente pensar na existência de Deus e seu plano para todos. Unidade na diversidade, mais que coexistir, conviver, com paz e bem, às vezes com dor, sempre com amor. Respeitando sua fé, religião e espiritualidade, a você, pessoa de boa vontade, sinceros votos de que os salmos lhe proporcionem ocasiões de serenidade, coragem e sabedoria, para mais um dia bem vivido e uma boa noite de descanso. Que o bom Deus, aquele que salva e fonte de todas as bênçãos, veja em você cada vez mais convergência ao caráter da maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo Salvador.